Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com nosso programa Espiritualidade para Todos, de Mirtes e Otávio. A Mirtes não pode comparecer hoje devido a um probleminha de saúde e ela me pediu que eu fizesse a gravação dessa semana, né? Então estamos aqui, aí eu fiquei pensando na temática. Eu pensei bem, falei, poxa, eu acho que nada melhor do que a gente prestar uma singela homenagem ao nosso querido Divaldo Franco, esse baluarte do espiritismo brasileiro e mundial, que tanto nos deu a felicidade de estar com a gente em seus 98 anos de vida, esse ser humano iluminado, bem conhecido como mensageiro da paz, mensageiro das estrelas, suas palestras maravilhosas, das quais eu tive a oportunidade de ver algumas delas, eu aprendi bastante, tive um prazer imenso de compartilhar momentos de aprendizado, inclusive de desenvolvimento, né? E umas palestras de Divaldo eram transformadoras. Não só trazia aquela mensagem bonita, mas também nos transformava intimamente. Divaldo tinha essa capacidade. Divaldo foi um dos maiores espíritas que passou pela Terra, e aqui como um presente dado por Deus em nosso país, né? Mas o Divaldo Pereira Franco, ele era baiano, ele nasceu em Feira de Santana no dia 5 de maio de 1927. Ele desencarnou agora 2 dias atrás, no dia 13 de maio de 2025. Viveu 98 anos, um completista, como a gente chama no jargão espírita. Um indivíduo que viveu bastante, fechou o seu ciclo que havia sido planejado no plano espiritual. Mas quem foi o Divaldo? O Divaldo foi um professor, médium, foi escritor, foi orador, e um filántropo brasileiro, considerados os maiores divulgadores da doutrina espírita. Então, em 1952, ele fundou com Nilson de Souza Pereira a instituição de caridade Mansão do Caminho, muito famosa em Salvador, que atende diariamente cerca de 6 mil pessoas e abriga mais de 3 mil. Centenas delas registradas como filhos do médium. Seus direitos autorais de mais de 250 livros psicografados já venderam mais de 8 milhões de exemplares. E foram doados em cartório para esta e outras instituições filantrópicas. Foi amplamente reconhecido como conferencista e missionário do Espiritismo no Brasil e no exterior, sendo alcunhado de Paulo de Tarso do Espiritismo. O Divaldo tinha uma importância imensa para nós espíritas, uma pessoa extremamente querida dentro da comunidade espírita. Nos seus primeiros anos, o Divaldo cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebeu o diploma de professor primário em 1943. Depois ele trabalhou como escriturário no antigo IPASE, em Salvador. Ele se aposentou em 1980. Desde a infância, comunicava-se com os espíritos. Quando jovem, foi abalado pela morte do meu irmão mais velho, que o deixou seus movimentos das pernas. Então, foi levado a diversos especialistas na área de medicina, mas ninguém dava uma esperança ou uma resposta concreta que definisse toda aquela situação que ele estava passando. E aí que, na época, uma prima conheceu a senhora Ana Ribeiro Borges, médium de um centro espírita, e levou até a casa do Divaldo, né? Então, essa médium, ao chegar ao local, presenciou que o irmão dele, desencarnado, estava lá, como se fosse um obsessor do Divaldo. O Divaldo não conseguia ver, apesar de seu altíssimo grau de mediunidade, porque nem sempre a gente vê todos os espíritos de acordo com a vibração que cada espírito tem. Ele não conseguia ver o irmão, mas essa outra média viu em
em paz, em orações, o irmão voltou para o seu local onde ele deveria estar e se acalmou, né? Vamos assim dizer, de uma forma simples, tá? Então, mais tarde, né, ele transferiu sua residência para Salvador no ano de 45, tendo feito um curso para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. E página, né? Acabei de falar isso daí. Onde ele ingressou em 5 de dezembro de 45. Como escriturário, já espírita convicto, mudou o Centro Espírita Caminho da Redenção, em 7 de setembro de 1947. As suas atividades como médium, psicógrafo, Divaldo psicografou diversas obras. Então, ele tinha diversas faculdades mediúnicas, tanto defeitos físicos quanto defeitos intelectuais, né? Destacando-se, no caso do Divaldo, a psicografia. Então, inicialmente, diversas mensagens foram escritas pelo seu intermédio sob orientações de benfeitores espirituais. Até que um dia recebeu a recomendação para que fosse queimar tudo que ele tinha escrito. Ele não gostou muito, mas porque aquilo, segundo a sua orientadora espiritual, Joana de Anjos, aquilo passava de exercícios simples. Com a continuação vieram novas mensagens, assinadas inclusive por diversos espíritos. E, inclusive, a Joana de Anjos, né, que se apresentava como espírito amigo, ocultando seu anonimato. Nunca falava o seu nome, esperando um momento oportuno para ela se fazer ser reconhecida, né? Então, Joana revelou-se como a sua orientadora espiritual. Assim como o Chico tinha Emmanuel, o Divaldo tinha a Joana de Anjos. Tá? Então, ela passava as mensagens para o Divaldo, um estilo bastante agradável, com uma sabedoria muito profunda e de amor infinito. Então, isso confortava os mais diversos leitores necessitados de uma orientação espiritual. Em 1964, Joana de Anjos selecionou várias das mensagens de sua autoria, enfeixou-as num livro e recebeu o sugestivo título de Messe de Amor, que foi o primeiro livro que o médium Divaldo publicou. Logo em seguida, Rabindranath Tagore ditou filigranas de luz para Divaldo. O que seguiu constitui-se hoje um verdadeiro fenômeno editorial. Hoje, em 31 anos de atividades como médium, ele publicou 240 títulos, totalizando mais de 4.500.000 exemplares, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universal. Nessas obras, houve 80 versões para 15 idiomas: alemão, castelhano, esperanto, francês, italiano, polonês, tcheco, braille e outros. Os livros englobam uma grande variedade de estudos literários, em prosas, romances, narrações, abrangendo temas filosóficos, doutrinários, infantis, até infantis, hein? Psicológicos e psiquiátricos. Então, nessas obras psicografadas, apresentam-se 211 alegados autores espirituais, além de Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, Ignópolis, Viana de Carvalho, Carlos Torres Pastorino, Bezerra de Menezes, Rabindranath Tagore, João Cleófas, Eros e Simbá. Bom, por meio das obras de Joana de Anjos, Divaldo pôde alcançar o reconhecimento não apenas entre os religiosos e espiritualistas, mas também entre outras linhas de conhecimento como a psicologia e a parapsicologia. Então, o Divaldo sempre teve o forte dele, foi a psicologia. Então, isso se deu principalmente em função dos livros publicados na série Psicológica, onde tratou dos malefícios das fugas da realidade e enfatizou a importância do autoconhecimento e do autoenfrentamento. Tudo sob a orientação de Joana de Anjos. A série Psicológica foi escrita à luz dos pensamentos de Allan Kardec e de pesquisadores da psique humana, a exemplo de Carl Jung. Carl Jung, para quem não sabe, ele tinha uma mãe espírita. É um dos grandes psiquiatras, foi discípulo de Freud, né? Mas Freud era materialista e Carl Jung era espiritualista.
Essa referida série se encontra duas obras voltadas à psicologia transpessoal. Autodescobrimento, em 1995, e Triunfo Pessoal, em 2002. A maioria das obras escritas por Divaldo Frank, sob o comando de Joana Ange, almeja incentivar o autodescobrimento e facilitar a aplicação no dia a dia dos ensinamentos morais de amor fraterno contidos nos evangelhos e na doutrina espírita. Incentivar o leitor a enfrentar as dificuldades cotidianas de modo mais prático e otimista. Grande parte das obras ditadas por Divaldo por Joana de Anjos foi publicada pela editora Leal, lá de Salvador. Né? E dentro dessa editora, né? Por exemplo, o título Conflitos Existenciais, de 2005, né? Essa obra ela analisa os principais conflitos humanos e as suas causas, origem e formas de terapia. Então, Divaldo também dava essas terapias, além de analisar, ele trazia terapias para isso. Tá? Então, em síntese, o Divaldo teve sempre essa inclinação para o lado da psicologia, dos problemas que assolam a mente e o espírito, né, da humanidade. Né? O Divaldo também foi um orador fabuloso, né? Isso é inegável. Então, ele começou a fazer palestra em 47, para fazer a difusão da doutrina espírita, e hoje apresenta uma histórica e recordista trajetória no Brasil e no exterior, atraindo multidões. Eu participei vi muitas de suas palestras, e era assim, assombroso, a quantidade de pessoas que se apresentavam para ouvir e ver esse grande espírita, né? Então, sempre abrangendo diferentes temas sobre os problemas humanos e espirituais. Ele viajava cerca de 230 dias por ano, gente, fazendo palestras e dando seminários no Brasil e no mundo. Né? Só para vocês terem ideia, mais de 11 mil conferências foram proferidas no Brasil e no exterior, percorrendo mais de 62 países. Na América, ele esteve em 18 países, em mais de 119 cidades, onde realizou mais de 10 mil palestras. Concedeu mais de 180 entrevistas em rádio e TV para cerca de 113 emissoras, inclusive por 3 vezes na Voz da América, a maior cadeia de rádio do continente. Recebeu cerca de 50 homenagens de vários países, destacando-se o honorífico título de Doutor Honoris Causa em Humanidades, concedido pela Universidade de Concórdia, em Montreal, no Canadá, em 1991. Por 3 vezes fez palestra na ONU, no departamento de Washington. Fez conferência em mais de 12 universidades do continente. O cara era simplesmente fabuloso. Na Europa esteve em mais de 20 países e em mais de 80 cidades, onde realizou mais de 500 palestras. Concedeu mais de 50 entrevistas de rádio e TV para cerca de 40 emissoras, tendo recebido homenagem de vários países. Fez conferência em cerca de 10 universidades europeias e por 2 vezes na ONU, no departamento de Viena. Na África também esteve em mais de 5 países, 25 cidades, onde realizou 150 palestras, deu mais de 12 entrevistas de rádio e de TV em 11 emissoras. Recebeu mais 4 homenagens. Na Ásia esteve em mais de 5 países, em 10 cidades, realizando cerca de 12 palestras. E em 31 de agosto do ano de 2000, a convite da ONU, participou do primeiro Encontro Mundial da Paz, uma reunião de cúpula com líderes religiosos de expressão internacional para se discutir e formular propostas de paz. Então ele é considerado um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil e no exterior. Por isso que a gente considera um dos grandes baluartes do espiritismo. Na Península Ibérica ele se destacou pela assistência ao movimento espírita português e espanhol, durante a ditadura fascista de ambos os países. Suas palestras promoviam o pacifismo, estabeleciam pontos de convergência entre a doutrina espírita e a ciência, principalmente a psicologia, e incentivavam a busca constante pelo autoconhecimento, ancorada em conhecimento sobre psicologia e doutrina espírita. Divaldo também pregava sobre experiências extracorpóreas durante o sono, quando o espírito viaja para outras dimensões e quando retorna, imprime nos nossos neurônios cerebrais suas lembranças. Tá? Então, títulos e prêmios aí, nossa,
não dá nem para citar todos, né? Realmente é um currículo assombroso. Vou citar apenas alguns deles aqui, né, ao longo da sua vida. Doutor honoris causa em Humanidades pela Universidade de Montreal, no Canadá. Doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Doutor em Parapsicologia pela ITI, Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ordem do Mérito Militar, admitido como cavaleiro em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e promovido a comendador em 2020 pelo general Fernando Azevedo e Silva. Diploma de Ordem do Mérito Militar, distinção federal ocorrida no Brasil. Comenda da Paz Chico Xavier pelo governador de Minas Gerais. A medalha de reconhecência franco-americana, classe especial pelo Instituto Humaniste da França. Medalha na Câmara Municipal de Leiria, Portugal. Medalha no município de Lobito, de Angola. E mais de 80 títulos de cidadania honorária oferecidos por estados e municípios do Brasil, em 16 capitais. Então, ele era bem, vamos dizer, bem popular, bem pop. 590 homenagens de entidades da sociedade civil organizada, né? Assombro. Então foi concedido a Divaldo e a Nilce de Souza, que era o seu amigo, o título de embaixador da paz do mundo. Título concedido pela Embaixada Aniversário por La Paix, Genebra, na Suíça, em 30 de dezembro de 2005. Passando Divaldo a ser, a partir de então, o 205º embaixador da paz no mundo. E o Nilson de Souza Pereira, o 206º. Também foi doutor honoris causa em Humanidades pela Universidade de Santa Cecília, no ano de 2016, no Brasil. Bom, não dá nem para mencionar todos os títulos dele, né? Mas a gente está falando aí de Joana de Ângeles, não é isso? Ah, Joana de Ângeles, aquela mentora, aquele ser maravilhoso, aquele espírito de altíssima iluminação, que veio para tomar conta, vamos assim dizer, do trabalho espírita do Divaldo. Então sempre ele menciona essa mentora maravilhosa que acompanhou ele durante a sua trajetória de vida, né, em grande parte da sua vida, e que ele tinha um carinho muito grande por ela. Então nós espíritas temos um carinho muito grande também pela Joana de Ângeles. Ela realmente é um espírito muito especial. Quem foi Joana de Ângeles? Vamos lá, vamos puxar lá no passado. Lucas, capítulo 8, de 1 a 3. Joana foi identificada como a esposa de Cusa. Aparece listada entre as mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, juntamente com Maria Madalena e Susana. O teórico Adrian Hastings sugeriu que ela pode ter sido uma das fontes de Lucas para os eventos ocorridos na corte de Herodes. Como esposa de um importante oficial da corte, ela teria os meios necessários para viajar e apoiar Jesus e os seus discípulos. Ela é citada novamente em Lucas 24, como Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas. Relataram essas coisas aos apóstolos. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 10. As primeiras a relatarem aos 11 apóstolos que o túmulo de Jesus estava vazio e que ali estavam 2 varões com vestes resplandecentes. Também está em Lucas, capítulo 24, versículo 4. Né? A portadora de mirra. O que é essa história? Na tradição ortodoxa, Joana é lembrada como Santa Joana portadora de mirra. E é comemorada entre as 8 mulheres que levaram as ervas aromáticas para untar o corpo de Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição, no domingo das portadoras de mirra, que ocorre 2 domingos depois da Páscoa. Embora não seja mencionado pelo nome em Atos 1, é muito provável que Joana tenha sido uma das mulheres que se juntaram aos discípulos de Maria no cenáculo para rezar. Ela estava entre os 120 que elegeram Matias para preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes e também estava presente no Pentecostes. Ela também tem uma identificação com Júnia. Richard G. Malka e Ben White Brington 3 concluíram que Joana, a discípula, tá?
É a mesma pessoa que Júnia, mencionada em Romanos 16, capítulo 16, versículo 7. A maioria dos antigos manuscritos gregos lista o nome Júnia como feminino, uma opinião que representa o consenso atual sobre o tema. Joana de Ângeles é um espírito que irradia ternura e sabedoria, despertando-nos para a vivência do amor na sua mais elevada expressão. Mesmo que para viver seja nos imposta grande soma de sacrifício. Trata-se do espírito que se faz conhecido pelo nome de Joana de Ângeles, que nessa estrada dos séculos vamos encontrar em vários personagens, em várias reencarnações que marcaram a história com o seu exemplo de humildade e de heroísmo. Vamos ver algumas das suas principais reencarnações. Clara de Assis. Veja bem quem foi esse espírito magnânimo, né? Discípulo de Francisco de Assis. Nasceu em 1193 em Assis. Pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência religiosa de segui-lo. Espírito nobre, uma nobreza assim imensa, né? E ela também foi sora, Joana Inês de la Cruz. No século XVII, ela reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Renasce em 1651, na pequenina São Miguel de Planta, perto da cidade do México, com o nome de Juana de Asbarre e Ramírez de Santillana. Era conhecida como a monja da biblioteca. Se imortalizou também por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Uma ministra, no sentido exato da palavra, buscava os direitos e a liberdade das mulheres. Foi sora Joana Angélica de Jesus. Passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, retornou agora na cidade de Salvador, na Bahia, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma bastarda família. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa, como franciscana, com o nome de soro Joana Angélica de Jesus. Foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa. E no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. É um espírito de um passado assim maravilhoso, como iluminação pelo seu trabalho que ela fez em nosso planeta. E depois veio trabalhar junto com o Nivaldo, né? Esse espírito de luz. Não podia deixar de ser um espírito tão maravilhoso para assessorar, vamos assim dizer, nosso querido Nivaldo, né? Para vocês refletirem, a obra de Nivaldo é imensa, gente. Não dá para ficar falando aqui. O tempo é muito escasso. Mas vou deixar 10 frases para vocês pensarem no que esse espírito maravilhoso deixou sobre a Terra. Vamos lá. A morte não é o fim, é apenas uma mudança de estado. Perdoar é libertar-se da sombra do outro em nossa alma. O amor é a força mais poderosa do universo. Difícil contestar isso, né? Que ama não adoece, apenas se transforma. A verdadeira caridade começa no silêncio das atitudes. Ninguém muda ninguém, mas o exemplo transforma. A dor é uma bênção quando nos ensina. Tem que saber aproveitar a dor. Jesus é o roteiro, o amor é o caminho. Não somos corpos que têm alma, somos almas que têm corpos. A vida continua além do túmulo. Edivaldo
restará as lembranças, eu particularmente que eu conheci, tive a oportunidade de cumprimentá-lo, de tocar as suas mãos, de assistir diversas de suas palestras maravilhosas, que foram muito significativas para mim, que me auxiliaram em momentos difíceis da minha vida, trazendo esperança, trazendo luz, esclarecimentos. Eu sou muito grato ao Nivaldo Pereira Franco, muito grato, eternamente grato. Esse ser maravilhoso que iluminou o nosso país. Com certeza, sem a menor sombra de dúvida, está num estado de felicidade incomensurável. Isso é para poucos. E dele só resta o quê? A lembrança, a saudade. A saudade a gente pode ter, né? Mas vamos lembrar dele sempre com alegria, porque ele era uma pessoa muito querida, muito bem-humorada, sempre brincando, né, com todos, levando alegria ao coração das pessoas, tirando as pessoas do estado de tristeza, de depressão, enfim, um anjo que esteve entre nós. A você, querido Nivaldo, nosso eterno abraço, nosso eterno amor e nossa eterna gratidão. Que assim seja. Paz a todos e bom final de semana.